O Internacional que anunciou no dia de ontem a contratação de Paulo Autuori e também Carlos de la Penha. Ambos os dois, nesse momento, já estão no CT Parque Gigante. O Carlos já treina com um grupo de atletas e Paulo Autuori já faz o seu trabalho como coordenador técnico. Mas aí, além de falar sobre isso, a gente tem que falar sobre negociações, porque o Inter está próximo de anunciar a venda de Palácios e também anunciar a vinda de reforços, como o Vitão, e há uma possibilidade de Alan Patrick. Mas tem um outro jogador do meio de campo que o Inter tenta, que é destaque do Ipiranga. Essas e muitas informações que tu vai conferir aqui no vídeo de hoje. Só antes, roda a vinheta. Boa tarde, colorados. Então vamos atualizar aqui junto às informações do Internacional. O Inter, como eu falei anteriormente, anunciou Paulo Autuori e Carlos de la Penha. Carlos de la Penha e Alemão, o Alexandre Alemão, hoje já treinavam normalmente junto aos atletas e devem estar no banco de reservas já na partida da próxima quarta-feira na Sul-Americana, onde o Inter enfrenta o 9 de outubro lá no Equador. D'Alessandro também deve estar nessa viagem e deve estar como opção no banco de reservas. Além disso, o Wanderson é um jogador que estava com a edema na coxa, hoje já estava treinando, já fazendo corridas no gramado. A tendência é que fique de fora desse jogo contra o 9 de outubro para já estar à disposição para o jogo contra o Atlético Mineiro. É uma possibilidade até de titularidade. Mas antes de eu passar para mais informações, não esquece de deixar o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas. Não esquece de se inscrever no canal, porque faltam menos de 5 pessoas pra gente bater a meta de 15 mil colorados. Então eu te convido a te inscrever nesse canal, tá bom? E se tu quer receber mais informações do Inter, não esquece de virar membro aqui. Lembrando que no segundo link da descrição tem o nosso parceiro Ativo Ultra, o melhor estimulante do mercado para tu quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. É um comprimido que dura mais de 4 dias quando tu toma uma cápsula e é para homens de todas as idades, tem uma entrega totalmente sigilosa. Vamos abrir então com as informações. O Paulo Autuori, que já estava exercendo hoje a sua função no CT Parque Gigante, já estava ali nas fotos aparecendo com o Papaléu, Alessandro Barcelos, ele que fará um trabalho muito interessante ao lado do Juninho Camargo, que é um outro cara que nesse momento faz parte da transição do Inter, ele que pega os jogadores da base, manda para o profissional e faz toda aquela transição desses atletas, e o Paulo Autuori agora vai coordenar toda essa função. É um cara que chegou realmente ali para dar uma remodelada, para ser uma espécie de gestão do vestiário, para auxiliar também o técnico Alexandre Medina, e vai ser algo muito interessante agora a presença de Paulo Autuori no Internacional. Mas além que eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre negociações, porque esse é o quesito mais importante aqui do vídeo de hoje. O Internacional, né, o Carlos Palácios, o Inter que adquiriu o Carlos Palácios na temporada passada, comprou por cerca de 2 milhões de dólares, comprou boa parte dos direitos econômicos, comprou 100% dos direitos econômicos do Carlos Palácios, e agora o Palácios está de saída para o Vasco da Gama. Inclusive ele viajou no dia de ontem, já está no Rio de Janeiro, deve realizar os exames médicos ao longo desse final de semana e deve ser anunciado na próxima semana como novo reforço do Vasco. Todo mundo sabe que o Vasco foi comprado pela 777, que é um grupo de investimentos, né, que é dona, por exemplo, do Genoa. Eles compraram 70% do Vasco, e agora o Vasco é um clube rico, e o Vasco comprou agora uma porcentagem dos direitos econômicos do Palácio junto ao Internacional. O Vasco, só para vocês terem uma ideia, está comprando por 2 milhões de dólares pro Internacional cerca de 70% dos direitos econômicos. O Inter ainda vai manter 30% do Palácios, caso daqui a pouco o Palácio estoure, faça um grande campeonato no Vasco, ele seja vendido, o Inter tem 30% do Palácios para conseguir ganhar uma futura venda. E o Palácios está sendo vendido aí na casa, aí, um valor muito interessante, e é um jogador que basicamente não deu certo no estádio Beira-Rio, ganhava cerca de 150 mil mensais. O Vasco também vai pagar esse salário pro Palácio, um jogador que acabou não dando certo, e também já tira espaço na lista de estrangeiros, por exemplo, para a chegada do Carlos de la Penha, que deve ser um jogador que deve começar agora a ser utilizado no time do técnico Alexandre Medina, tá bom? Mas é uma boa venda aí do Internacional, mais um valor que chega, e era um valor inesperado, ainda mais falando do Vasco da Gama, mas agora o Vasco é sim um clube assim que tem já um perfil mais rico, né? Agora eu quero te falar de negociações, né? O Internacional, como eu falei, e agora está nesses últimos processos de negociação, corre contra o tempo, porque a inscrição para a Sul-Americana acaba banhando domingo. O Inter precisa anunciar os reforços para conseguir escrever pelo menos para a primeira fase da Sul-Americana. Caso não consiga, esses reforços ainda vão vir ao decorrer da semana, porém eles não estarão disponíveis para os 6 jogos da fase de grupos. E algum desses jogadores que o Inter vai tentando é já o zagueiro Vitão, do Shakhtar Donetsk, jogador de
22 anos. A tendência é que ao longo desse final de semana já encaminhe essa negociação, ele seja anunciado. É uma possibilidade de que ele não esteja à disposição, por exemplo, na Sul-Americana, e ele não consiga ser inscrito a tempo. Lembrando que o Inter tem até às 11h59 desse domingo para escrever os seus atletas. Por exemplo, nomes como Carlos de la Penha, Wanderson, Alexandre Alemão já devem estar nessa lista. Só jogadores como o Vitão e os demais atletas que possam vir por reforços posteriormente que ficarão de fora dessa lista. Mas o Vitão já é uma negociação encaminhada, o Inter já trata o Vitão como uma negociação encaminhada e está muito próximo de ser novo reforço do Colorado. E aí a gente vai para outro reforço, informação dada pelo jornalista Simon Bianchini da Rádio Gaúcha, que o Inter estaria tentando o meia Falcão. De quem é o Falcão? O Falcão é um jogador que é do Ipiranga, o Ipiranga que fez um grande campeonato gaúcho. Nesse momento eu tô gravando aqui quando o Grêmio tá ganhando, tá 1-0 pro Grêmio aqui, agora deu intervalo de jogo, então o Grêmio deve ser campeão gaúcho, é o que tudo indica. E o Falcão foi um dos destaques do Ipiranga nessa atual temporada, né? Foi muito bem no Campeonato Gaúcho, deve estar na seleção ali do Campeonato Gaúcho, e o Inter viu ali no Falcão, camisa 8, uma possibilidade, um cara que pode compor elenco, um cara que chegaria ali pro banco de reservas para ser reserva do Edenilson, né? O Inter não tem um jogador ali que faça bem aquela função de camisa 8, e o Falcão poderia agregar isso no time do Internacional, um jogador que viria a custo zero, apenas por um salário muito próximo ao salário do alemão, que é cerca de 20, 30 mil reais, e é um reforço válido, e é um jogador que o Inter sondou, tá dando uma pesquisada, procurou informações junto ao empresário, de acordo com as informações do Samuel Bianchini, e há uma possibilidade de contratação para o Internacional. O Inter que deve usar mais algumas vezes esses moldes, já tinha sondado, por exemplo, a possibilidade de lateral esquerdo Diogo Porfírio, que acabou fechando com o Curitiba, e também do lateral direito Gedeilson, né, que é capitão também do Ipiranga. Eram duas possibilidades também ali que o Inter tinha. A princípio o Inter não se interessou para os dois laterais, mas está interessado aí no camisa 8 Falcão, tá? E essa semana deve ser muito importante, lembrando que a janela fecha agora no próximo dia 13, e posteriormente ao próximo dia 13 o Inter não vai poder mais anunciar atletas. O Inter que ainda tem outras negociações em terminar, como por exemplo a do meia Alan Patrick, que é uma negociação que deve caminhar bem ao longo dessa semana. Esse também é um jogador que não deve ser inscrito para a Sul-Americana, né? Não vai dar tempo de escrever o Alan Patrick, assim como o Vitão, e também deve ser um outro atleta que deve ficar de fora, por exemplo, aí do time do Alexandre Medina nessa primeira fase. Um Inter que não conta com David e Wanderson nessa primeira partida contra o 9 de outubro no estádio do Equador, lembrando que não tem altitude nessa partida, tá bom? Então basicamente são essas atualizações que eu tenho para passar aqui no vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui o teu gostei, deixa aqui nos comentários o que tu achou desse vídeo. Eu quero saber todas as tuas opiniões por todas essas informações que eu acabei dando aqui pra ti no dia de hoje. Não esquece também de sair desse vídeo, deixar o teu gostei, te inscrever aqui nesse canal. Estão quase batendo 15 mil colorados, então te inscreve aqui nesse canal pra gente conseguir bater essa meta. E não esquece também de virar membro aqui do canal pra gente cada vez mais crescer. Temos mais de 20 membros aqui no canal. Tu entra dentro do grupo de WhatsApp, onde recebe sempre informações exclusivas e de forma antecipada. E não esquece de ir nos nossos parceiros. Se tu quer aprender inglês de uma forma simples, rápida e descomplicada, o primeiro link na descrição. Usa o cupom canal TN e ganha 80% de desconto. E também a galera da Invictus Artigos Esportivos, se tu quiser comprar camisetas do Inter ou de qualquer outro clube. Então um grande abraço pra todos vocês. Valeu, falou e fui!